Graça e paz, eu sou o evangelista Felipe e esse é o canal Bíblia Descomplicada. E se você gosta de aprender temas atuais e importantes para a sua caminhada, eu te convido a dar uma olhadinha nos nossos conteúdos aqui do canal e aprender mais da palavra que cura, liberta e traz salvação. Antes de darmos início ao tema central desse vídeo, eu quero te convidar para, junto comigo, fazermos uma pequena oração e entregarmos, claro, a direção desses próximos minutos ao Espírito Santo da verdade. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, Espírito da verdade, te convidamos para estar conosco nos próximos minutos. Fala conosco por meio da tua palavra, que toda sombra de dúvida seja dissipada pelo brilho do teu Espírito e pelo brilho da tua palavra. Nos conduza, Senhor. Senhor, meu Deus, me usa como instrumento da tua palavra. É isso que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero responder uma dúvida teológica de um ensinamento apresentado aqui no canal algum tempo atrás. Esse ensinamento gerou, de certa maneira, uma dúvida em um grande amigo e homem de Deus. Questionamento que, infelizmente, não tive tempo de responder imediatamente, devido às minhas muitas tarefas e também a recente mudança de rotina que acabaram tornando o meu tempo ainda mais corrido. Antes de entrarmos nesse tema, eu quero mais uma vez usar uma frase que me toca muito e se tornou uma reflexão presente no meu cotidiano, principalmente para lidar com aqueles que pensam diferente de mim. No essencial, ou naquilo que de fato é inegável, que haja unidade. No que não é essencial, liberdade. Mas em tudo que haja caridade, amor, respeito. Essa frase é de Agostinho de Hipona, grande teólogo dos primeiros séculos da Igreja Cristã, que possui obras renomadas, conceituadas e respeitadas ainda nos dias atuais. E eu quero dizer mais uma vez que respeito com muito amor aqueles que pensam diferente de mim. Fiquem atentos, mas muito atentos, ao texto que quero comentar e analisar com vocês nesse momento. Em Apocalipse, no seu capítulo 6, verso de número 9 e 10, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles proclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Em nosso canal, aqui no YouTube, temos disponível alguns temas de estudo bíblico que são importantes e pertinentes para a nossa vida cristã. Um desses temas é o que acontece após a morte. E foi nesse tema que houve uma dúvida e meu intuito é justamente tentar sanar essa dúvida. Claro que não pretendo me colocar como dono da verdade, de maneira nenhuma. Por isso que nessa questão eu quero utilizar de ferramentas de credibilidade, como a Bíblia e contextos históricos para podermos compreender o que a Bíblia quer dizer de fato. E outro ponto importantíssimo que quero deixar evidente é como o Espírito Santo usou autores bíblicos e que ferramentas foram usadas por esses homens para expressar aquilo que viam por meio de visões. Claro que para falarmos de um livro tão antigo e importante e o seu autor, temos que fazer um exercício chamado hermenêutica. Digo mais precisamente uma hermenêutica consciente. Aos pregadores atuais é muito mais cômodo a interpretação textual em uma ótica moderna.
Até porque nos púlpitos, em muitas ocasiões, infelizmente, o tempo da exposição da palavra tem sido cada vez mais reduzido, obrigando muitos bons pregadores a apresentar ministrações cada vez mais superficiais e sem conteúdo. Com isso, começam a surgir dúvidas exatamente por pregações que tendem a iniciar e não completar o raciocínio. Mas isso é um outro problema que vou expor em uma outra oportunidade e em um outro conteúdo futuramente. O que de fato eu quero falar aqui é o que o apóstolo João quis expressar nos versos 9 e 10 do capítulo 6 em Apocalipse. Vamos começar a nossa hermenêutica consciente pelo ponto mais importante ao meu ver. Nós temos um apóstolo extremamente próximo de Jesus em seu ministério terreno, possivelmente o que mais teve acesso a ensinamentos mais complexos e profundos. E por isso penso eu que lhe foi dado a honra de receber tais revelações e reproduzi-las nesse livro tão importante. João foi dos 12 o mais jovem dos apóstolos, e seu amadurecimento teológico torna-se evidente na evolução textual de suas epístolas. Do evangelho escrito por ele, as 3 cartas e culminando na carta de Apocalipse, João teve uma evolução significativa nos temas e na profundidade teológica. João, assim como os demais apóstolos, era judeu e professava e vivia todos os costumes judaicos. E como judeu, ele tinha total conhecimento da Tanakh, o que entendemos hoje como o Velho Testamento. Eu, particularmente, prefiro me referir à primeira parte da Bíblia como primeira aliança, pois não vejo base bíblica para diminuir a importância da primeira aliança como alguns o fazem. Ainda lembrando que João, por sua vez, recebeu as revelações daquilo que viria a acontecer. E toda informação por ele recebida foi por meio de uma perspectiva judaica. Eu gosto de fazer alguns termos comparativos nesse caso. Vamos usar nossa imaginação. Suponho que tenhamos a oportunidade de voltar 800 anos no tempo. E as únicas coisas que podemos levar são as roupas que estamos vestindo e uma mochila. Porém, nessa mochila, você só pode levar um computador, um tablet e um celular. Como será que seríamos recebidos? Em algumas regiões ou nações, há mais ou menos 800 anos atrás, com certeza seríamos enforcados ou queimados vivos por praticar bruxaria. Agora imagine o oposto. Pois é, imagine alguém de 800 anos atrás poder vir ao nosso tempo ou assistir à nossa sociedade atual. Sem sombra de dúvida, seria uma experiência embaraçosa para esse alguém. Mas a beleza do cuidado entre o espírito que revela e o coração que recebe a revelação é perfeito, pois os elementos assistidos por João em sua visão foram familiares propositalmente. E o motivo é justamente para que ele recebesse a mensagem em sua totalidade, sem que houvesse dúvida ou estranheza. O altar que João assistiu em sua revelação é o altar de sacrifício. Visão totalmente familiar e presente na cultura e adoração judaica da primeira aliança. E temos o relato desse ato litúrgico nos textos de Êxodo, capítulo 29, verso de número 12, e em Levítico, capítulo 4, verso de número 7 também. O altar apresentado nessa profecia é, sem sombra de dúvidas, o altar de bronze do santuário dos hebreus, onde os mártires são lembrados como sacrifício a Deus, onde o sangue da vítima era derramado aos pés do altar. E a vida da carne está no sangue. Logo, as almas daqueles que foram martirizados são comparados como se estivessem debaixo do altar. E lembrando mais uma vez que nossa hermenêutica parte da concepção interpretativa de um judeu. E para um judeu, sangue é vida
e vida é alma. E como que eu afirmo isso? É com Bíblia, claro. Em Levítico, capítulo 17, verso de número 11, vemos a seguinte afirmação: porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois o sangue faz expiação pela vida. Em Gênesis, capítulo 46, versículo de número 27, também está escrito que os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram duas almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Eu posso afirmar com base bíblica que para um judeu sangue é vida e vida é alma. E o judeu culturalmente sempre faz uso de metáforas de linguagem figurada em seus escritos. Quer um exemplo disso na Bíblia? Pega aí então. Então vamos começar pelo termo leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse, capítulo 5, verso de número 5, João é confortado por um ancião que diz: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lá em Gênesis, capítulo 49, versos de número 9 e 10, acontece a primeira menção a essa metáfora, que é uma metáfora genuinamente cultural, que diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subistes, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Por isso, Jesus usou muitas parábolas para explicar as boas novas aos judeus, pois é uma ferramenta comum e didática da cultura judaica e rabínica. Sendo assim, eu entendo, segundo o propósito hermenêutico dessa resposta, que as almas debaixo do altar se valem muito mais de uma ferramenta simbólica e metafórica de uma linguagem de expressão judaica. Então chegamos a um ponto que, segundo o texto bíblico analisado, não de uma forma isolada, mas usando todas as ferramentas para uma apologética sólida, seria muito precipitado, teologicamente falando, afirmar que esse texto deve ser interpretado de forma literal. Se assim fosse, essas almas já estão no céu. E qual a razão de cobrarem vingança? Se o próprio Jesus já os prometeu justiça. Isso está lá no Sermão do Monte. Segundo o evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 5, verso de número 6, para encerrarmos de vez essa resposta bem firmados, tem o intuito real de confortar e renovar a fé daqueles que sofriam, que iriam sofrer grandes perseguições do Império Romano e de sua igreja do futuro. Jesus afirma que haverá um cuidado e uma resposta para aqueles que aceitam o plano da salvação. Que mesmo que sejamos perseguidos, presos, torturados ou mortos, seremos ainda assim bem-aventurados. Lembre-se que o verdadeiro evangelho não está na comodidade dos belos templos, mas em retribuir todo o ódio desse mundo com amor, pregando a sã doutrina e testemunhando a Cristo por meio de nossas vidas, ações e palavras. Então, que Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez dizer que respeito o seu posicionamento. E se você pensa diferente de mim, eu quero te dizer que te amo em Cristo Jesus. E quero encerrar essa apologética textual agradecendo a você que esteve comigo até agora. Peço um favor, se você gostou e acha que esse canal é merecedor de sua atenção, dê uma curtida nos nossos vídeos, se inscreva no canal para ficar informado sobre as novidades deste portal.
Compartilhe esse e outros vídeos com seus amigos para ajudá-los a aprender mais sobre a Bíblia. E nos siga lá no Instagram, @canal.Bíblia Descomplicada. No mais, eu agradeço novamente a sua presença aqui e que Deus continue te abençoando. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém?